Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Obrigado a você que está sintonizando nosso encontro para celebrar da nossa Igreja Batista aqui em Conchal. Meu nome é Roberto, sou pastor dessa igreja e somos gratos também a todos que estão aqui presentes e que possamos ser abençoados por Deus nesta noite. E eu queria que nós pudéssemos ler agora o texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 106. Nós vamos ler do verso 44 ao verso 48. Salmos 106, de 44 ao verso 48. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajuda-nos entre as nações para que demos graças ao teu santo nome e façamos o teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Amém. Aleluia. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Deus é nosso grande Deus que nos livrou do pecado, nos deu a salvação, e o seu nome é santo, pois Jesus se tornou o nosso Deus, o Deus que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cantemos essa canção.
Amém? Vamos orar. Muito obrigado a Deus, porque podemos ter essa certeza de que Jesus Cristo é teu Filho, é o Cordeiro que tirou todo o pecado de cada um que creio naquilo que Ele fez por nós. Somos perdoados por Ti, e Teu nome é santo e permanece dentro de nós. Muito obrigado por cada um aqui presente, que Teu Espírito Santo continue abençoando e a todos que estão também nos assistindo. E eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus é a razão de estarmos aqui, e Ele é Filho de Deus. Ele deixou a sua glória, deixou o seu lugar para estar conosco. E hoje nós estamos sentindo a reverberação da sua vida há mais de 2000 anos em nossas vidas. Vida
Louvado seja esse Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. Se não fosse a sua morte naquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Não é verdade? Somos gratos a Deus por isso. Pela salvação que temos nele. Vamos então trazer nossos pedidos agora, diante desse cordeiro que tirou o pecado algum. Alguém tem pedido de oração? Agradecimento. Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus por isso, né? São Nelson, querido Nelson. Gente. Deus abençoar que eu fique no médico para descobrir o que eu estou sentindo. Tanta dor, abdômen, olho e amanhece também com a secreçãozinha. Falou. Está orando para a Janite, né? A questão dos olhos dela. Mais alguém? Lembrando da Mônica, ela tem que agradecer, né? Para a Mônica, cada dia tem notícias muito boas. Temos orado por ela. E Oi? Ah, sim, pela cirurgia de Joraí. E também pedir as misericórdias de Deus para a vida da Gisele. Ok? Vamos orar. Então, temos alguém no pedido? Jair? Então, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque podemos trazer as nossas necessidades e os nossos agradecimentos em nome do Deus Filho que morreu por nós. Por isso, Pai, eu quero agora colocar a vida da Gisele, do Joraí e da Janite, que estão com problemas de saúde, que o Senhor sabe exatamente o que eles precisam. Queremos entregar essas vidas às suas mãos, queremos que o Senhor já está agindo para a tua honra e para a tua glória. E lembramos do agradecimento do irmão Nelson, que não precisou de forma nenhuma estar passando por essa cirurgia, que graças a ti, ó Deus, está tudo certo. E agradecemos também pela vida da Mônica, que o Senhor tem recuperado a cada dia, que ela possa cada vez mais ter a certeza que o Senhor está agindo na vida dela. E muito obrigado, a Deus, pelas nossas vidas aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. É nele que nós deixamos as nossas certezas, mesmo a noite, a tempestade, que possam estar atingindo as nossas vidas. Nós temos um Deus que é o Deus da nossa salvação, é o dono da nossa razão e também do nosso louvor. Por isso estamos aqui.
Júnior, vê se você consegue deixar um pouco mais aberto, né? Está um pouco fechado aqui. Eu queria falar hoje um pouco sobre o Salmo 32. É um salmo muito belo. E é interessante quando a gente fala que o Salmo 32 é muito belo. Na verdade, a gente está falando que é um salmo de alguém que estava em pecado e que entendeu que precisava pedir perdão a Deus. Quem não está em pecado aqui, está aqui hoje presente? Quem não está? Todo mundo está. Nós somos humanos, sempre estamos em pecado, sempre precisamos pedir perdão a Deus. E este salmo, ele realmente traz essa certeza de que Deus nos perdoa, de que Deus está pronto a nos ouvir, nossa confissão, o nosso arrependimento, e para isso nós precisamos sentir o que Deus pode fazer por nós. O título da mensagem hoje é A Felicidade de Quem é Perdoado. Salmo 32. Deixa eu só acertar aqui
Eu vou ler esse texto mais uma vez, baseado naquela Bíblia, a mensagem. Nós vamos ler agora, nessa tradução, e depois nós vamos expor a nosso sermão baseado na versão da NVI. Aí eu vou estar lendo cada versículo novamente, mas já por uma outra tradução. Essa aqui é só para a gente ter uma visão geral do Salmo, e é muito interessante como ele é escrito. Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com caprecho e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Amém? Que texto bonito, não? Vamos orar mais uma vez? Oh Deus, eu quero te agradecer, porque um dia tocaste no coração desse salmista, Davi, a escrever algo que ele estava vivenciando, que talvez seria difícil para qualquer um de nós confessar aquilo que nós estamos cometendo contra ti ou contra alguém. Mas ele teve a humildade, a honra de escrever para que o Senhor pudesse usá-lo, mesmo na sua falha, nos seus erros, abençoar pessoas como nós hoje estamos aqui. Eu te peço, Senhor, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse Salmo 32 é o Salmo de Davi, que expõe justamente a importância do perdão, o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Como também aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, que se tornou culpado para que fôssemos perdoados. Você já pensaram nisso? Jesus teve que ser um humano culpado de algo que não cometeu, morrer por aquilo, para que nós pudéssemos ser perdoados. Que graça, né? Que misericórdia de Deus. Apesar de sermos cheios de iniquidades, de erros, de transgressões, mas é por meio de Deus e a sua grandiosa misericórdia que todos nós somos, que nós não somos punidos como deveríamos ser, mas de uma forma proporcional aos nossos erros. Deus também nos perdoa. Essa composição provavelmente foi feita depois de Davi de ter pecado com Betseba. Vocês conhecem essa história? Casado, já com filhos, ele olha para uma mulher e ali começa o seu pecado. O seu olhar já estava sendo colocado o seu pecado. E aí, a partir daí, foi uma história onde houve assassinato do marido, foi rei e teve relações com ela. E nesse contexto, Davi estava cego
Essa que é a expressão mesmo de alguém que não estava vendo o próprio pecado e precisava ser alertado por Deus para que conseguisse se arrepender. E Deus usou um profeta, Natan, para chamar a atenção dele. E nesse contexto fica evidente que até mesmo o arrependimento para o perdão é conduzido e realizado por Deus. Que coisa linda, né? Não é uma pessoa que está no trono aguardando que você ou eu lembremos que somos pecadores e que precisamos do perdão dele. Ele nos ajuda a levar as nossas transgressões diante dele para que ele possa perdoar. É um amor que vai além daquele que está querendo só ser colocado numa posição superior. Não, ele se humilha. Alguém já teve essa situação que você, por favor, vem até mim, pedir perdão que eu te perdoo. É algo assim, é muito estranho, né, a gente vai falar isso, né? Ninguém pede para que alguém venha para que ele possa perdoar. Até desejo, mas não fala. Mas Deus faz exatamente isso. E aqui nós temos, uma bem-aventurança, quando você e eu somos perdoados. E uma outra tradução ainda diz assim: bem-aventurado, primeiro verso do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, né? Feliz é. A base da nossa felicidade deveria ser esta: o perdão de Deus em nossas vidas. Às vezes nós buscamos a felicidade baseada em outros princípios. É interessante nós pensarmos, termos a nossa vida, ter a nossa família, ter o nosso emprego, estudar, viajar, mas a nossa felicidade não pode ser baseada nisso. A maior felicidade de qualquer ser humano é ser perdoado por Deus através de Jesus. Perdoado das nossas transgressões, perdoado dos nossos maus pensamentos, das nossas más ações. Essa que é a bênção do perdão. O pecado não confessado pode trazer muitos fardos, muito peso para a nossa vida, para a vida de um cristão. Mas o contrário disso, este pecado confessado traz alívio e a bem-aventurança. A bem-aventurança do perdão, que encobre os nossos delitos. Na versão que eu li, fala: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Esta que é a felicidade de quem é perdoado. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. E a primeira coisa que eu queria falar é justamente isso. Primeiro, a felicidade de quem é perdoado passa pelas misericórdias do Senhor. A felicidade de quem é perdoado passa, vamos colocar aqui, pela misericórdia do Senhor. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Já estou lendo agora na versão internacional, nova versão internacional. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Eu não sei qual que é pior. É a culpa ou se é a gente ter a hipocrisia, dizer que não estamos em pecado? Não sei qual que é pior. A culpa eu sei que é uma coisa que pesa muito, né? Nossa mente, nosso coração, nossa consciência. Mas o pior para qualquer um é você ser um hipócrita. O hipócrita, se não me engano, é alguém que fazia teatro na Grécia, né? Eu esqueci o nome do homem. Mas que vem essa palavra de hipocrisia. É um teatro. Quantas pessoas que entram, que
Começa a fazer oração diante de Deus, não precisa ser dentro da igreja não, como se nada tivesse acontecendo na sua vida. Passa a ser um hipócrita para com Deus, né? Porque Deus sabe a intenção da sua oração, sabe exatamente o que está acontecendo com a gente. E aí, às vezes, ora como se nada tivesse acontecendo. Muitas pessoas vêm à igreja também nessa posição, achando que está tudo certo, como se nada tivesse acontecendo. Apesar dos nossos pecados, nós somos merecedores de castigo, mas o Senhor não nos pune segundo os nossos atos. Se Ele fizesse assim, todos nós já estávamos totalmente no inferno. No entanto, é preciso ter a consciência de que somos pecadores e precisamos do quê? De misericórdia de Deus. Nesse cenário, muitos cristãos são tomados pelo espírito do engano ao achar que não possuem o pecado e são totalmente limpos diante de Deus, mas porém estão sendo hipócritas, estão totalmente em uma posição onde traz aquela frieza espiritual e não alcançam a bênção do perdão, porque não tem a consciência daquilo que Deus faz. A felicidade de quem é perdoado tem que passar pela consciência da misericórdia do Senhor, da nossa miséria que Deus leva em consideração. Segundo, a felicidade de quem é perdoado está na confissão libertadora dos pecados cometidos. Então a felicidade de quem é perdoado está na confissão libertadora dos pecados cometidos. Os versos 3 e 4 diz assim, no capítulo 32, do Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando com um tempo de seco. Esses versos já mostram como o salmista estava naquele momento que ele estava tendo esse contato com Deus para buscar o perdão dos seus pecados. Ele estava confessando e se arrependendo daquilo que estava vivendo. Todo pecado tem as suas consequências. Não tem como a gente escapar disso. E temos que enfrentá-las, essas consequências. Mas a mais iminente para nós cristãos é o peso do pecado. Esse pode ser maior do que carregar grandes fardos nas nossas costas. Principalmente quando não é confessado, porque afeta a nossa mente, afeta a nossa psique, que nos bombardeia de uma forma tal que as acusações passam a pesar em nós, que acabam causando até a opressão maligna, inclusive. Quando nós não confessamos nossos pecados, a gente sempre ouve uma vozinha: você viu? Como é que pode? Como é que você fez isso? Você disse que é crente, você disse que faz isso, que faz aquilo, que é salvo. Só acusação, só acusação. Deus não nos acusa, quem nos acusa é nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Isso pode trazer opressão. Toda vez que nós não confessamos os nossos pecados, podemos estar oprimidos. E às vezes fazemos isso sem perceber. Quando nós não confessamos, nós ficamos oprimidos sem perceber que aquilo que nós estamos sentindo. E muitas pessoas se adoecem, porque estão oprimidos pela falta de confessar os seus pecados. Como consequência, o nosso corpo também sofre nesse processo. Sendo isso comprovado até cientificamente. As nossas doenças na alma causam problemas físicos, até mesmo nos ossos, como o salmista diz aí. Eu já li muita coisa que muitos dos cânceres que as pessoas têm é baseado nisso. Muita coisa ruim que você vai jogando para si e que você não busca colocar diante de Deus, e você pode vir a sofrer. Não estou dizendo que todo câncer é assim, viu, irmãos? Por favor. Tem gente que vai dizer, a pessoa com câncer está com muito pecado. Por favor, não faça isso não. Não faça isso. Estou dizendo que nós
coisas que afetam a nossa alma, as mágoas e os pecados que cometemos contra Deus. A mão do Senhor, nesse caso, para o salmista, pesava sobre ele. A mão do Senhor sobre o pecador pesa, pois é cheio de justiça e ao mesmo tempo cheio de misericórdia. É justiça e misericórdia. Nesse versículo, o salmista mostra que apesar da vontade de Deus, ele também é justiça. Nós não podemos esquecer disso. É necessário que Deus nos corrija. É necessário que a ira de Deus às vezes caia sobre nós. Não como ela seria mesmo, senão seríamos destruídos, né? Mas sem ira não há justiça. Não raiva. Não estou falando de raiva. Raiva que tem é humano. Deus não tem raiva. Deus se ira e fica inconformado. E essa inconformação gera justiça. A justiça perfeita. Esse estado na qual o pecado não é confessado, o Espírito fica o quê? Entristecido. E não flui alegria sobre o coração, como aconteceu com Davi, quando ele fala assim: as suas forças foram esgotando como em tempo de seca. Em tempo de seca. Por isso que a confissão é libertadora. O verso 5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? É isso que Deus faz quando nós reconhecemos o nosso pecado e as nossas culpas são eliminadas. E é nesse momento que o perdão se inicia sobre nós. Quando fazemos isso, reconhecemos o pecado, quando nós nos arrependemos, quando nós nos confessamos a Deus. Ao confessar a sua transgressão, como a de Davi, pode ser perdoada. Podemos comparar então aqui a alegria de confessar o pecado com a grande aflição de cobrir esse pecado diante de Deus e perceber a grande vantagem em não esconder os delitos. Nós temos, eu acho que uma das maiores falhas como seres humanos, escondemos os nossos erros e queremos sempre justificar, não queremos voltar. Eu ouvi muito isso de uma pessoa que não conseguia me falar assim: não vou dar o meu direito para ninguém. Você conhece essa expressão? Eu estou errado, mas eu não vou dar esse direito para a pessoa, mostrar que eu estou errado. E às vezes ele agia, as pessoas eu conheço, agia assim: eu não faço isso, eu não quero errar para não dar o meu direito a ele. É uma maneira de não errar, mas ainda é baseado no orgulho. Mas diante de Deus, não existe isso. Nossa vida pertence a Deus. E nós confessarmos isso a Deus só traz bênçãos. Só traz bênçãos para nós. Por isso que, terceiro ponto aqui, felicidade de quem é perdoado passa pelo clamor em oração ao Deus que é o nosso esconderijo. Felicidade de quem é perdoado passa pelo clamor em oração ao Deus que é o nosso esconderijo. Verso 6, você podia passar para nós? Terceiro ponto. Então, a felicidade de quem é perdoado passa pelo clamor em oração ao Deus que é o nosso esconderijo. Versos 6 e 7 diz assim: portanto, antes de eu ler o verso 6 e 7, deixa eu só colocar uma questão aqui. Acho que todos os dias o ato da confissão é necessário. Todos nós precisamos. Durante as orações, temos para que possamos buscar a alegria verdadeira em nossas vidas. E ao contrário, se nós não fizermos isso, o que vai instalar em nós são as aflições e as angústias da nossa alma.
O verso 6 diz assim: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Nós temos que entender que a vontade do Senhor, a palavra santo, denomina alguém que Deus teve misericórdia. Quando nós somos colocados como santo, é porque nós fomos atingidos pela misericórdia de Deus. Todo aquele que Deus alcança com essa graça consegue orar a Ele. Só assim que nós alcançamos o perdão. Isso ocorre no tempo certo. Não a questão de oração, perdoa os meus pecados, a multidão dos meus pecados, perdoa o pecado, os pecados que cometi hoje. Isso não é confessar, isso não é orar, isso não é ser você na real. Deus, com cada um de nós, é um ser relacional. É mais ou menos você chegar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para os seus pais: desculpa aí de alguma coisa, com o pai dizendo, você cometi alguma coisa hoje aí? Desculpa aí, tá? As pessoas olham para você, tá? Mas será? Eu só fui uma frase, só para dizer que eu sou bonzinho. Nós não devemos agir dessa forma com Deus, não. Temos que confessar cada pensamento, cada fala, cada ação, cada omissão que cometemos contra Deus e contra as pessoas. Além disso, apesar de todos os perigos que existem, o salmista aqui afirma que esses perigos não chegarão até nós, mesmo que sejam grandes, como transbordar de muitas águas, como diz aqui no verso 6, porque nós não escondemos, porque nós nos escondemos em Deus. Essa expressão é muito legal. Deus é o nosso esconderijo. O verso 7 diz assim: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e secarás de canções de livramento. Tu és o meu abrigo, tu és o meu esconderijo, como diz a outra versão. Aqui então existe uma mudança de estado, de espírito desse salmista, né? Após Davi ter confessado as suas transgressões, é muito nítido aqui que o seu humor se torna alegre, porque ele fala que me cercarás de canções de livramento. Estar escondido em Deus vai primeiro nos preservar das angústias e nos cercarás também de canções. Essa composição muda e revela que ele mesmo encontrou alegria. Outro fato interessante é que o salmista mostra que, ao se esconder de Deus, esse é preservado da angústia, envolvido por cantos alegres. Quando você estiver angustiado, e a angústia às vezes a gente nem sabe por que estamos angustiados, né? Não sei de onde que vem. Se esconde em Deus. Oh Deus, eu não estou entendendo. Se eu estiver em pecado, me aponte que eu quero confessar. Mas eu estou angustiado e eu quero que o Senhor me cerque. Eu posso me esconder em Ti. A felicidade de quem é perdoado passa pela instrução e entendimento de Deus. A felicidade de quem é perdoado passa pela instrução e entendimento de Deus. Os versos 8 e 9, esse texto diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como um cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Palavras do Senhor Deus, diretas, sem rodeios. Eu o instruirei. Eu ensinarei o caminho que você deve seguir.
eu o aconselharei e cuidarei de você. Ele fala para que a gente não seja como um cavalo, como uma mula, que precisa dar rédea, que precisa ser conduzido para ser obedecido. É impossível fracassar, porque o salmista confessa o seu pecado e se alegra novamente em Deus. E o próximo passo é justamente ser deixado de ser instruído por Deus. Deus vem até nós, nos ajudando a gente possa pedir perdão a Ele, e Ele continua nos ajudando, nos instruindo, nos aconselhando, nos ensinando o caminho que devemos andar. Esse é o texto que nós temos. É para tanto isso você precisa, é necessário ter entendimento. Liberdade para seguir a Deus, ao contrário do cavalo e da mula. Você tem que ter liberdade de querer estar com Deus, ter liberdade de seguir e pedir perdão, ter liberdade de ouvir a sua instrução, de ouvir os seus conselhos. A liberdade é sua. Você não precisa ser um cavalo. Se você fizer isso, Deus faz aquilo. Se não fizer aquilo, Deus faz aquilo. Não é isso. Você tem que ter a consciência de quem é Deus e o que pode fazer por você. E buscar nele toda a instrução que você precisa para seguir o seu caminho. O salmista mostra aqui nesse versículo que Deus não espera o mesmo comportamento de nós que do cavalo ou de uma mula. Então, por meio do entendimento, nós possamos chegar a Ele, pela razão, por querer, pelo nosso livre-arbítrio. E por último, a felicidade de quem é perdoado é a marca de quem é justo e tem a alegria de Deus. Versos 10 e 11 diz assim: mas são as dores dos ímpios. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor, exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. A diferença entre o justo e o ímpio está na confiança que o justo tem em Deus e o ímpio não tem. Davi mostra aqui que a diferença entre o ímpio e o justo está nessa misericórdia do Senhor que cerca a vida daqueles que confiam nele. Apesar de não ser da vontade do Senhor deixar que até os ímpios não fiquem sob a sua proteção, ele não gostaria ele gostaria que todos pudessem estar sob a sua proteção, mas ele não pode fazer essa interferência justamente em razão ao livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, por que Deus vai proteger? Que Deus vai instruir? E também porque Deus é justo e perfeito. Difícil de Deus conviver com o pecado, com o pecador, ou com o pecador em pecado. É difícil. Mas Ele faz tudo para que nós cheguemos até Ele, para confessar, para arrepender, para que nós possamos ser protegidos, para que possamos ser instruídos, abençoados, para que possamos estar acolhidos nele, para que nossas angústias sejam aplacadas. Por isso, quem se sente justificado perante Deus, porque sentiu o seu perdão, a alegria do Senhor se manifesta em sua vida. O verso 11 diz assim: alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Esta é a verdadeira felicidade. Nesse versículo, Davi evidencia de onde vem a alegria que ele tem, e a qual também devemos ter, que cada um de nós possamos ter, que é a alegria que provém de Deus. Alegria que provém de Deus. Eu queria concluir nossa conclusão hoje dizendo o seguinte: nesse capítulo, por meio da composição de Davi, foi evidenciado a importância da confissão de pecados e como encobri-los.
Quando nós não confessamos, podemos trazer consequências ruins para as nossas vidas, até para as nossas vidas mentais, psíquicas e físicas. Também foi possível perceber nesse texto a diferença entre o peso das transgressões antes e depois da declaração de pecado, e como existe perdão, alegria e júbilo quem confessa os seus pecados. Por isso, a necessidade de deixar uma vida de pecado e buscar os benefícios que há sem os pecados. Mas quando houver um acidente de percurso, aqui eu falo para quem é cristão, nós somos pecadores, mas cada vez que pecamos é um acidente que deve ser colocado diante de Deus. Diferente de quando nós não éramos cristãos, que pecado fazia parte da nossa vida, a gente nem percebia. Agora não. Cada pensamento, cada fala, cada ação, como já disse, cada omissão deve ser considerado um acidente da nossa vida e temos que confessar. Pois, quando pedimos perdão, quando nós confessamos e nos arrependemos, a alegria do Senhor será a nossa força. Será a nossa força para continuarmos caminhando de fé em fé, sendo transformados para sermos iguais a Jesus. Essa semana, eu tive a oportunidade de estar junto com um grupo, como meus irmãos já sabem que eu faço isso, depois de 3 anos, voltei a encontrar com essas pessoas, e nós meditamos justamente nesse Salmo 32, por isso que eu estou trazendo esse salmo para vocês, porque foi algo que me tocou no meu coração. E lá eu tive que fazer uma oração baseada no que eu li. Uma oração. Qual é a minha resposta a esse salmo? Eu gostaria de ler essa oração. E eu espero que seja a sua também. É a minha. Mas eu gostaria que você pudesse baixar sua cabeça nesse momento e ouvir essa oração. E se isso é uma forma de representar, que você no final diga, em nome de Jesus. Amém. Eu te peço, Deus, que sempre me ajude a reconhecer as minhas transgressões e pecados que me afastam de Ti. Quero sentir sempre o Seu perdão quando me arrependo e confesso o que eu fiz contra Ti. Pois quero ser afastado das minhas angústias que me cercam quando eu erro. São esses momentos que me sinto feliz, pois me livro das minhas culpas e me sinto justificado diante de Ti. E quero sempre aceitar o Seu perdão. Apesar das minhas limitações, quero sempre estar pronto para ouvir a Sua instrução, para seguir o caminho que me tem proposto. Quero me alegrar de andar sobre a Sua orientação através do Seu amor, da Sua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, após esse salmo, esta oração, convido você a se derramar diante do Senhor Jesus e do Senhor nosso Deus.
podemos, apesar de nós, nos derramar diante de Ti. Quando o Senhor olha para nós, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas isso acontece pelo momento que nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados diante de Ti. Que possamos ter essa consciência, para que possamos sempre estar diante de Ti, prontos para Te servir, prontos para serem instruídos, protegidos do Teu amor, da Tua misericórdia, para que possamos nos livrar das culpas e das angústias que nos afligem. E eu Te peço em nome de Jesus, para que seja com cada um de nós, com cada um que está também assistindo e participando desse encontro para Te celebrar. Eu Te peço que esteja conosco durante essa semana, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que está nos acompanhando até agora e todos vocês que estão aqui presentes. Na quarta-feira estaremos aqui para o nosso encontro para orar. E no domingo, nosso encontro para celebrar. Deus abençoe a todos.